Graça e paz. Estamos aqui pela graça de Deus para ler a palavra dele e aprender com ela. E estamos estudando, meditando, lendo a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. E hoje vamos iniciar o capítulo 9. Este capítulo é um pouco longo. Vamos dividir em duas partes para facilitar a nossa compreensão, também a nossa exposição e aproveitar mais do que está escrito. Então hoje nós vamos ficar com os versículos de 1 a 14. Não sou eu porventura livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus nosso Senhor? Acaso não sois frutos do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outrem, certamente o sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa perante os que me interpelam é esta: não temos nós o direito de comer e beber? E também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura falo isto como homem, ou não o diz também a lei? Porque a lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele o diz? Certamente é para que nós que está escrito. Certamente é por nós que está escrito, pois o que lavra cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não o temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos deste direito, antes suportamos tudo, para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Que Deus revele a palavra dele ao nosso coração. Nós vamos tomar como título desta meditação, apenas para nos orientar, o seguinte tema: o direito renunciado à cruz como modelo de vida e ministério. Iniciemos lembrando o fundamento que nos sustenta: a cruz de Cristo. A cruz onde Cristo morreu por nós e conosco. Morreu por nós e conosco. A cruz é o ponto final do nosso homem velho. Ali morremos com Cristo e agora Ele, Cristo, vive em nós. A cruz do Calvário é o lugar da nossa morte, com Cristo nele. Cristo crucificado e nós crucificados nele, esta é a única base da verdadeira vida cristã. Toda prática, decisão, relacionamento e ministério precisam estar submissos a essa realidade
do Calvário. Paulo não apenas pregava a cruz, ele experimentava a cruz. Ele era um crucificado com Cristo, como ele mesmo disse: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A palavra já estou crucificado, essa palavra já enfatiza uma realidade presente, já consumada, uma experiência. Paulo não está dizendo: eu entendo a doutrina da cruz. Ele está dizendo: eu experimento esta realidade. Isso não é apenas um conceito intelectual. Não é eu sei disso. É eu experimento isso. Como essa experiência acontece? Acontece pela fé na palavra de Deus. Quando creio nesta palavra de Deus, já estou crucificado com Cristo, esta palavra se torna a nossa experiência real. E esta é a fórmula: palavra de Deus mais fé igual experiência real e contínua, experiência espiritual. Tem um texto em Hebreus 4:2 que diz assim: porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porque não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Então, Hebreus 4:2 mostra que ouvir a palavra precisa ser misturada com fé. Ou seja, a pessoa precisa crer naquilo que ouviu. Você precisa crer naquilo que você está ouvindo, na palavra de Deus. Quando isso acontece, a palavra pregada se torna uma experiência viva dentro do crente. E agora, esta palavra em nós gera transformação, descanso, obediência e comunhão. Por isso, podemos dizer que a verdadeira experiência espiritual acontece quando a palavra de Deus, recebida pela fé, é acolhida no coração e passa a operar como uma realidade prática. Não ficamos apenas no conhecimento intelectual. É o que Paulo descreve em Gálatas 2:20. A experiência pessoal de morte e ressurreição com Cristo só é real em mim quando eu creio na palavra e nela permaneço. A experiência espiritual sempre nasce da combinação da palavra revelada e da fé obediente. Não é uma sensação mística, é uma realidade espiritual experimentada e também praticada. A experiência da cruz não é uma emoção, nem algo automático. É a realidade diária da nossa união com Cristo crucificado, fundamentada na palavra de Deus, ativada pela fé, manifestada em decisões práticas. Então, a palavra de Deus diz: estou crucificado com Cristo. Eu creio. Aceito essa verdade como fato consumado
e esta realidade espiritual se torna real, fato real em mim. É tão real quanto a morte de Cristo. É fato que Cristo morreu. E é fato que eu morri também com Ele e nele. Não é algo que Paulo esperava viver no futuro, nem algo simbólico ou teórico. Morte com Cristo não é um sentimento, é uma posição espiritual real no corpo de Cristo. E Paulo diz também: e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Aqui Paulo apresenta uma segunda experiência. Se a morte com Cristo é a base, Cristo vivendo nele é o resultado. A vida de Cristo em mim é o resultado. Se você diz, meu irmão, que morreu com Cristo, se você está dizendo a verdade, se isso é fé na palavra de Deus mesmo, então tem um resultado na sua vida. E o resultado aí é Cristo mesmo em você vivendo. Cristo ressuscitado, agora vive sua vida através de nós. Então, o já marca a experiência consumada da nossa morte com Cristo. E também marca a experiência contínua de Cristo vivendo em nós e através de nós. É por isso que o Evangelho não é uma lista de regras, mas uma vida trocada. Eu morro, Cristo vive. Eu morro, Cristo vive. Por isso, a vida e o ministério do apóstolo Paulo não eram centrados em direitos pessoais, mas no amor sacrificial que nasce de alguém que já morreu com Cristo. Uma boa ilustração é pensar no agricultor que, ao lançar a semente, sabe que ela precisa morrer no solo para que haja fruto. Assim somos nós. Quando morremos com Cristo, cremos, então sua vida frutifica em nós e no modo como tratamos os nossos direitos e liberdade. Este é o tema tratado por Paulo no capítulo 9 desta carta. Na última mensagem, aqui, vimos o capítulo 8, onde Paulo nos ensinou que o amor está acima do conhecimento. O conhecimento sem amor destrói, mas o amor que nasce da cruz, pois a cruz é o maior ato de amor da história, edifica. Cristo na cruz não defendeu seus direitos. Pelo contrário, ele renunciou tudo por amor. Paulo quer que vivamos o mesmo padrão. Vamos aqui também olhar um pouquinho no contexto deste capítulo 9. Então, neste capítulo 9, Paulo continua expondo a liberdade cristã. Mas agora ele usa a sua própria vida para ilustrar. Alguns coríntios estavam questionando sua autoridade apostólica. Talvez justamente porque ele não reivindicava sustento financeiro deles. Para elucidar isso, Paulo menciona pelo menos
2 direitos legítimos que ele possuía e que foi mostrado aí na leitura do texto. Primeiro, o direito de se casar ou casar-se e levar consigo uma esposa. Interessante que ele disse aí, uma irmã, uma mulher irmã, porque tem que ter a mesma natureza, tem que crer no mesmo Cristo. Então, voltando aqui, o direito de casar-se e levar consigo uma esposa, de ser acompanhado por uma irmã em Cristo, em seu ministério, como faziam os demais apóstolos, os irmãos do Senhor e até Cefas, que aqui é Pedro. O segundo direito que ele cita é o direito de não precisar trabalhar secularmente enquanto servia no ministério. Mas Paulo abriu mão desses 2 direitos, e esse é o assunto do próximo estudo que vamos fazer aqui, se Deus quiser. Provavelmente não se casou por razões circunstanciais, dadas as dificuldades do seu ministério, que eram tantas. Muitas vezes ele tinha que fugir, sair correndo. Para ele, nessa circunstância, o casamento, naquele momento, seria uma responsabilidade adicional, seria um compromisso a mais. Mas, quanto ao dinheiro, a questão é mais séria, não apenas circunstancial, mas algo que frequentemente se torna um obstáculo ao Evangelho. Paulo foi firme em relação ao dinheiro. Não quis ser sustentado pelos coríntios, nem exigiu isso. E ele diz que não queria criar obstáculo ao Evangelho, conforme está escrito aí no versículo 12. A palavra obstáculo, no original grego, traz a ideia de algo colocado intencionalmente no caminho para impedir o avanço, como uma trincheira cavada para travar o inimigo, ou uma barreira posta na estrada para impedir a passagem. No contexto de Paulo aqui, não criar obstáculo ao Evangelho significa não fazer nada, mesmo algo legítimo, como exigir sustento, que pudesse escandalizar ou afastar as pessoas de Cristo. Ele não queria ser essa trincheira, essa vala, esse buraco cavado no caminho entre as pessoas e o Evangelho. Hoje, preste atenção agora, hoje qualquer atitude nossa que desvie o foco de Cristo, seja o amor ao dinheiro, o apego ao poder, a vaidade ou a busca de status, pode ser um obstáculo ao Evangelho. Como Paulo, precisamos escolher ser ponte e não barreira. Seu objetivo era nítido: não criar impedimentos ao Evangelho, para que, por todos os meios, pudesse ganhar alguns para o reino de Deus. Paulo não viu o ministério como fonte de lucro, nem o Evangelho como um produto.
Ele não tratava a igreja como um balcão de negócios. A igreja não é uma empresa familiar. O púlpito não é um balcão de negócios. O evangelho não é um produto. E os irmãos não são consumidores de algo negociado no lugar da verdade. Essa é uma ideia que estava longe de Paulo, está longe de mim e longe de todos aqueles que pregam o evangelho de verdade. Por favor, entendam isso. Pregar o evangelho, ensinar e até realizar tarefas singelas por amor a Cristo são para mim formas de ajuntar tesouros no céu. E quem não gosta de ajuntar tesouros? Por isso, faço tudo o que Deus colocar para mim fazer, com alegria, sabendo que estou investindo na eternidade, não aqui. O que significa ajuntar tesouros no céu, como Jesus falou? Significa priorizar o que tem valor eterno, investir na vida espiritual, definir o centro do nosso coração, que é Cristo. Ajuntar tesouros no céu significa viver em função de Deus mesmo, de Cristo mesmo e da eternidade, e não em função das riquezas ou seguranças deste mundo. Trata-se de um chamado a viver com os olhos fixos em Cristo, no reino de Deus, praticando o amor, a fé, a obediência, confiando que o que fazemos em Cristo jamais será perdido. Então, irmãos, se você já enxergou isso, não fará nada de qualquer jeito, nem colocará outras prioridades à frente. E tem mais, é com amor que eu digo, não faça de conta que você não sabe, que você não entendeu isso. Não faça isso, que você sabe. A alegria de Paulo não era financeira, era pregar o evangelho. Hoje, infelizmente, indulgências da Idade Média estão ressurgindo dentro das igrejas, de algumas igrejas evangélicas, com nova roupagem, nova cara. Então, no capítulo 9, Paulo continua abordando algumas áreas específicas da nossa vida. Uma delas é o dinheiro, o sustento ministerial. Embora a Escritura diz, o trabalhador é digno do seu salário, Paulo abriu mão deste direito e por um propósito mais elevado. Dessa forma, ele ilustra como se vive a verdadeira liberdade cristã no reino de Deus. Primeiro, Paulo fala sobre o direito legítimo do obreiro, do pregador, ser sustentado pela igreja, e também o direito de recusar esse suporte financeiro. Ele escolheu o segundo caminho, não por orgulho, mas por amor, usando sua liberdade para abrir mão do sustento em favor de uma causa maior.
Então, resumindo, a cruz de Cristo ensinou Paulo a não viver exigindo o que lhe era devido, mas a viver entregando-se pelos outros, assim como Cristo fez. Você está vendo que o Evangelho não é para qualquer um, não. É para quem crê mesmo. De verdade. Então, vamos dar uma olhada nos versículos rapidamente. Não sou eu, porventura, livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus? Esse vi Jesus aqui é uma referência a Atos capítulo 9. Não vi Jesus nosso Senhor? Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outrem, certamente o sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Versículos 1 e 2. Paulo começa reafirmando sua posição de autoridade apostólica. Ele pergunta retoricamente se não é livre, se não é apóstolo e se não viu Jesus Cristo. Tudo para afirmar que sua missão é legítima e autêntica. Ele lembra aos coríntios que eles são o resultado do seu trabalho no Evangelho e por isso são a prova visível, selo de seu chamado, de seu apostolado. Ou seja, a transformação deles confirma que Paulo é realmente um apóstolo enviado por Jesus. A cruz não anula nossa autoridade espiritual, mas define como exercemos essa autoridade, como servos, servindo. Depois ele diz, nos versículos de 3 a 6, a minha defesa perante os que me interpelam é esta: não temos nós o direito de comer e beber, e também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos, e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Paulo lembra que ele, Barnabé e outros trabalhadores do Evangelho tinham o direito de receber sustento material. Como um soldado que não luta às próprias custas, ou o agricultor que colhe o fruto da terra que cultivou. O ministério é trabalho legítimo e digno de provisão. Porém, o verdadeiro ministro crucificado com Cristo não vê o ministério como meio de lucro, ganhar dinheiro, mas como entrega. E Paulo abriu mão desse direito. Paulo usa analogias de fácil compreensão. Ele usa aí o soldado, o agricultor e o pastor. O pastor que cuida das ovelhas animais. Depois, aí nos versículos de 7 a 11, ele continua falando, e todos trabalham esperando o retorno. Da mesma forma, quem ministra espiritualmente tem direito a sustento
material. Abrindo aqui um parêntese. Eu não estou pedindo dinheiro para vocês não, tá? Eu estou fazendo como Paulo fez, abrindo mão. Eu estou só ensinando. Tá? É o Senhor que cuida. E o Senhor vai usar as pessoas do jeito que Ele quer. Se vos semeamos coisas espirituais, será muito recolher de vós bens materiais? A igreja tem responsabilidade de sustentar o ministério pastoral e missionário. Eu tenho assim uma paixão pelo trabalho missionário, irmãos. Eu acho até que devíamos contribuir na nossa fraqueza, ainda, que somos fracos financeiramente, mas devíamos contribuir, quem sabe mais na frente Deus apresente alguém que pregue o evangelho de verdade em algum lugar do mundo. Mas aquele que serve deve ter a cruz no coração. Seu foco não é o direito, mas servir. Paulo diz: nós temos esse direito, mas não usamos para não criar obstáculo ao evangelho. A cruz ensina a abrir mão do que é meu por direito, se isso for necessário para não escandalizar ou impedir a obra de Deus. Deus estabeleceu que os que ministram espiritualmente devem viver desse ministério. O próprio Senhor ordenou isso. Eu quero finalizar essa meditação de hoje lembrando aos irmãos algumas coisas importantes em cima desse texto. A forma como lidamos com direitos legítimos, tudo na vida cristã, tudo, precisa passar pela cruz. Entenderam? A forma, o jeito que você vai lidar com os seus direitos legítimos tem que passar pela cruz primeiro, porque senão você briga. Você briga. É preciso entender esses aspectos. É preciso entender esse aspecto. Cristo abriu mão de suas prerrogativas e desceu à cruz para morrer por nós e conosco. Paulo tinha direito ao sustento, mas abriu mão vivendo não para si, mas para que outros conhecessem o evangelho. Nós que morremos com Cristo, cremos nisso? Falamos isso aqui. Precisamos aprender a viver uma vida de renúncia, de serviço e de amor. Não insistindo em nossos direitos, mas colocando Cristo e o bem do próximo acima de nós mesmos. A cruz de Cristo não matou apenas o pecado, mas também o eu, que vivia exigindo direitos, reconhecimento e vantagens pessoais. Isso aqui é importante. A cruz de Cristo não matou apenas o pecado, mas também o eu, o ego, que vive exigindo direitos, reconhecimento e vantagens pessoais.
Paulo ensina algo precioso. Mesmo tendo direitos legítimos como apóstolo, ele preferiu renunciar a tudo. Por quê? Porque para Paulo, a cruz de Cristo significava o fim do ego que exige, cobra e vive para si mesmo. Paulo havia experimentado a morte com Cristo, e quem morreu com Cristo deixou para trás o direito de viver para si. Não temos o direito de viver para nós mesmos. Por isso, ele diz: abri mão de tudo para não criar nenhum obstáculo ao Evangelho de Cristo. Que belo gesto Paulo nos deixou. Uma vida marcada pela cruz, onde direitos são colocados de lado por amor a Cristo e às almas. O Evangelho para Paulo não era fonte de lucro, mas de vida, salvação e transformação. Evangelho é Jesus Cristo compartilhando conosco sua morte, sua ressurreição e sua vida. A cruz não nos ensina a exigir direitos, mas a viver entregues. Que o Senhor nos leve a esta mesma entrega.